Hoje, falar sobre a dengue. Doutora, o que é dengue? Olha, a dengue é uma doença assim, viral, né? Faz parte das arboviroses, transmitida pelo mosquito, né? O Aedes aegypti, que quer dizer o ódio egípcio, né? Cujos sintomas são assim, uma febre muito alta, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas avermelhadas na pele. A dengue é exatamente isso, né? Transmitida pelo vetor, pelo Aedes aegypti. Certo, doutora. E quais são... Esse é o problema, porque existe uma diferença, né? De um sintoma de uma para outra. Quais são os principais sintomas da dengue? A pessoa está com dengue, quais são os principais sintomas? Os principais sintomas são a febre muito alta, repentina, acima de 38,5 a 40 graus, dor de cabeça forte e atrás dos olhos, as dores musculares, dor nas juntas intensas, uma fraqueza intensa, por isso que tem o nome de dengue, que a pessoa fica assim, como quem está dengoso, né? E a falta de apetite, as manchas vermelhas na pele que pode causar coceira. Esses são os principais sintomas. Agora, existem sinais de alerta, por exemplo, doutora, para a gravidade da doença? Sim, Clevânio. Alguns sinais de alerta, porque a dengue pode complicar. Né? Então, sinais de alerta para que a dengue não se torne uma dengue hemorrágica, né? Existe uma dor abdominal forte e contínua, aquela dor abdominal muito forte, que não é normal, vômitos constantes, um sangramento pelo nariz ou nas fezes, e as manchas vermelhas, como sempre no corpo, a tontura, uma queda da pressão. Quando existe a queda da pressão é porque pode estar havendo algum sangramento. E sangramento pelo nariz já corre o risco de ser a dengue hemorrágica. E nas fezes, principalmente. Essa hemorrágica é a mais grave, né? É a mais grave. É a grave além da hemorrágica, qual é a outra classificação da dengue? Existe a dengue clássica, que é a dengue normal, e a dengue hemorrágica. Certo. Né? A clássica é que você ainda tem né? Mais leve. Se você não cuidar tu tá com dengue, mas é a clássica. Isso. Se não cuidar, ela pode se transformar numa dengue hemorrágica? Pode sim, porque a dengue está ali no organismo. Então, se não tiver os cuidados, o tratamento adequado, o repouso adequado, pode sim se tornar uma dengue hemorrágica. Qual é a principal prevenção da dengue? A prevenção a primeira coisa, eliminar os recipientes que possam o mosquito, o Aedes aegypti, ficar ali, diminuir o habitat desse mosquito. Né? Esse é a principal prevenção. Evitar água parada, pode ser água limpa ou suja, mas assim, evitar água parada, porque a dengue geralmente é uma doença urbana. Né? Antes não era, a gente pensava que não era, mas agora é uma doença urbana. Por quê? Porque o Aedes aegypti encontrou meio de se proliferar. Né? E quando o Aedes aegypti se prolifera, quem pica não é o macho. O macho não pica o homem. Quem pica é a fêmea. Por quê? Porque a fêmea precisa do sangue para nutrir os seus ovos, para eliminar mais ovos. Né? Então, para ali eclodir e ter as larvas. Né? E não quer dizer também que o Aedes aegypti fêmea seja todas elas infectadas pela dengue. Não. Ela só transmite a dengue se tiver infectada. Picou um indivíduo infectado, pode picar o outro. Por quê? Porque realmente ela precisa do sangue e picando um indivíduo que esteja com dengue, ali vai proliferar na sua saliva também o vírus da dengue. Porque o vírus da dengue é transmitido pela saliva do mosquito fêmea. Já pensou? Então, essa transmissão ela pode acontecer dessa forma, doutora? Pode acontecer em qualquer situação. Em qualquer situação, né? Agora, o diagnóstico, como é que funciona? Bom, o diagnóstico, não existe assim um diagnóstico específico, mas é muito fácil. Você tendo os sintomas, pensa que é uma virose, pensa que é uma gripe, procure um médico. Por quê? Não tem um diagnóstico específico para dengue. Existe sim também exames laboratoriais. Da data do início dos sintomas, do primeiro dia até o quinto dia,
pode-se identificar o vírus da dengue no sangue. E após o 6º dia, pode-se ver se realmente teve uma recuperação da dengue, se criou anticorpos contra a dengue. Existe um tratamento, doutora, diferenciado para, por exemplo, a dengue clássica e a dengue hemorrágica? Como é que é feito esse tratamento? Existe sim. Uma dengue clássica, uma dengue com menos sintomas, que a gente vê, que o médico vê que não tem tanto perigo, pode até liberar para casa, né? Um repouso absoluto, se hidratar, bastante líquido, bastante água. Não tome AS, aspirina, anti-inflamatório, não pode. Tome remédio passado pelo médico. Pode tomar uma dipirona, pode tomar um paracetamol, né? Já a dengue hemorrágica, quando apresentar os sintomas, como eu falei, um sangramento nasal, um sangramento nas fezes, ou uma dor abdominal muito intensa, né? Aquela fraqueza aumentou, corra para uma consulta médica, para um atendimento médico, porque pode ser caso de internação para investigar se é hemorrágica ou não. Nossa, né? Entendi. Pois não, pode sequenciar. Existem assim, eu esqueci de falar também, 4 tipos diferentes do vírus da dengue, né? Entendi. Porque esses vírus também faz parte da questão da chamada fases da dengue, não? Não. São os 4 tipos que você pode ter 4 vezes dengue. Um vírus diferente. Diferentes. É o tipo 1, 2, 3 e 4. Entendi. Né? Porque existe a vacinação, mas a vacinação é para todas as fases. Entendi. Mas, por exemplo, se você não tomou a vacina, aí foi picado pelo mosquito, pela fêmea. Você pode ter dengue tipo 1. Mas pode ser picado novamente, ter tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ou seja, mesmo com dengue, o mosquito pode transmitir outra dengue. Outra dengue. Quer dizer, você pode ter 4 dengues ao mesmo tempo. 4 tipos de vírus. 4 tipos de vírus, 4 tipos de dengue. Você imagine um organismo do ser humano com 4 tipos de vírus de uma doença. E a própria dengue, assim, baixa as plaquetas, que as plaquetas que ajuda na coagulação do sangue. Se baixa a plaqueta, aí pode realmente evoluir para a dengue hemorrágica. Por isso que é necessário fazer o exame de sangue, né? Para ver sua quantidade de plaquetas, para ver como é que estão as suas defesas. E o indivíduo com imunidade baixa pode aumentar a gravidade da dengue, né? Indivíduos também assim, de mais idade, indivíduos que tenham doenças crônicas como diabetes, hipertensão, se tiver dengue, pode complicar. Né? Entendi. Então, prevenção é sempre o melhor remédio. O melhor remédio. Não é verdade, doutora? E outro detalhe também, que é outro ponto interessante, que a senhora falou aí, e eu quero voltar nesse ponto, que as pessoas, às vezes, sentem um sintoma que pode ser um desses sintomas que a senhora falou aí, que são sintomas da dengue, e de repente não está atento para isso e toma um medicamento, vai na farmácia, compra um remédio e toma sem ter uma consulta médica. Isso também pode ocasionar uma gravidade da doença, doutora? Sim, pode ocasionar a gravidade da doença, porque toma qualquer medicação, pode interferir na coagulação sanguínea, vai aumentar o quadro clínico da dengue, né? Isso não é bom. Só tome medicação passada pelo médico. O que você pode tomar é uma dipirona, ou, se não for alérgico, ou paracetamol. Certo. Falamos da dengue aqui, aí a senhora tem mais 3 pontos aqui para a gente falar, que são outras, mais 2 pontos, na verdade, e a questão da vacinação. Quais são os outros 2 pontos? A chikungunya, que muita gente fala, não, mas os sintomas são muito parecidos. A zika, os sintomas são muito parecidos. Há uma diferença, doutora, da dengue, dos sintomas da dengue, de uma pessoa que está com dengue para uma pessoa que está com chikungunya? Qual é essa diferença desses sintomas e como pode, por exemplo, já falou da gravidade da dengue, como pode, por exemplo, a chikungunya, ela se agravar no organismo do ser humano a ponto, inclusive, de ceifar a vida?
Nós tivemos esse ano em Alagoas 3 casos, 2 ainda não confirmados, mais um confirmado em São Miguel dos Campos, de uma senhora de 60 anos que morreu de chikungunya, né? Aí teve o caso da filha dela, 34 dias depois que essa senhora faleceu, a filha dela faleceu também, com os mesmos sintomas. Teve o caso de um bebê, uma bebezinha recém-nascida que morreu também suspeita de chikungunya, e que essa suspeita é a seguinte: a mãe teria tido chikungunya e teria passado para a bebezinha, pelo menos é o que foi dito pelo pessoal, pelos profissionais médicos que atenderam lá e que fizeram o diagnóstico. Claro, isso está no laboratório para ser examinado se realmente a causa da morte da bebê foi a chikungunya, mas acende um alerta no estado de Alagoas, porque são quase 10 mil casos, né, envolvendo dengue e chikungunya esse ano em Alagoas. É muita coisa e o assunto assim é muito longo. Eu queria que a senhora explicasse para a gente a diferença em relação à chikungunya e como essa doença pode se agravar de uma forma para levar a pessoa a óbito. Existe sim umas diferenças, né? Porque na chikungunya ela tem dor e edema também nas articulações do punho, tornozelo, dor e edema, né? Nas articulações. Não é muscular também. Entendi. Né? E se torna incapacitante, né? Dores que podem se tornar incapacitante. A pessoa incapacitada de fazer as suas atividades que faziam antes, né? Dor nas costas pode acontecer, uma diarreia, né? Uma dor abdominal, a dor na garganta também, que pode modificar até um pouco a voz, né? O vírus da chikungunya, ela pode causar, sim, outras coisas, como a neuropatia, uma encefalite, uma meningite pode acontecer pela chikungunya, a síndrome de Guillain-Barré no adulto, que é uma paralisia temporária dos membros, né? E é complicado. A dengue realmente, a chikungunya realmente é complicada. Mas, assim, houve mortes, pode ter sido também essa senhora que você falou, pode ter tido também alguma doença crônica. No caso da senhora foi confirmado, né? Foi confirmado. Falta confirmar o caso da filha dela e dessa bebezinha, que a suspeita de que a mãe teria contraído chikungunya ainda grávida e teria passado para o bebê. Pode acontecer, é raro. A chikungunya é transmissão de mãe para o bebê, para o feto, mas pode acontecer. Né? Raro não quer dizer que não aconteça. Entendi. Né? E aconteceu no caso desse bebê, pode ter acontecido. Né? E o diagnóstico também é feito pelos exames laboratoriais, o exame clínico do paciente, né? Tudo isso. E não tem faixa etária para atingir. Olha, é verdade. Então, isso é muito, 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 muito complicado. Olha, doutora, números aqui que nós estamos recebendo aqui, por isso que a gente chama esse alerta. E é interessante demais a gente falar sobre esse assunto aqui, porque até o dia 13 de abril de 2026, 5.631 casos suspeitos aqui em Alagoas. 3.069 casos confirmados. 2 mortes confirmadas pela doença. Pelo menos essas são as informações em relação a esses dados de um balanço de 2026 aqui em Alagoas. No início do ano, nas primeiras 4 semanas, são chamadas as primeiras 4 semanas epidemiológicas, 126 casos foram notificados em janeiro. Uma queda de 39% em relação ao ano passado, mas teve já esse registro aí também. Então, isso estou falando aqui em relação à dengue. E esses casos que chamam a atenção, por isso que é interessante a gente falar sobre isso. Então, esses casos refletem 77% em relação à chikungunya. Houve uma redução do ano passado para esse ano, uma redução também no caso de Zika, mas ainda assim, números são altos quando, por exemplo, se morrer uma pessoa, já é, na minha concepção, um número alto, porque é uma vida, né? Que vai embora e dilacera toda uma família. Então, o importante em tudo isso também, eu tenho dito aqui, e é interessante reforçar, não basta apenas
as autoridades sanitárias fazerem sua parte. É preciso que nós, enquanto sociedade, também façamos a nossa parte para tentar combater o mosquito no sentido de não deixar água empoçada ou algum local onde ele possa se proliferar também, né, doutora? Isso. É muito importante porque começa da população, não só das autoridades, né? A gente tem que se cuidar, procure se vacinar, que agora já está liberado a vacina Qdenga, da dengue, nos postos de saúde pelo SUS, está havendo a vacinação. E antes era outro tipo de vacina e que a população de 10 a 14 anos não se vacinavam. Hoje, é a partir de 4 anos de idade até 60 anos, é liberada a vacina, né? É muito importante que se vacine, é uma prevenção, mas o maior cuidado, além da vacina, é você ter os cuidados para evitar a proliferação do mosquito, né? Tapar recipientes, ter sempre o maior cuidado. Né? Porque eles não estão na rua também, eles estão nas suas casas. É verdade. Né? E a questão da Zika, qual é a diferença, doutora? A Zika também é uma doença, é uma arbovirose, transmitida também, né, pelo Aedes aegypti. E a diferença é que a febre dela é febre baixa. Não é uma febre repentina alta, como dengue, como a chikungunya, não. É uma febre mais baixa. Os sintomas são praticamente os mesmos, né? Mas o risco de transmissão já modifica um pouco também. A transmissão pode acontecer sim, a Zika pode acontecer sim, de mãe para o filho, para o bebê. Né? E quando acontece essa transmissão, que a gente chama transmissão vertical, de mãe para o bebê, a criança pode nascer com microcefalia, uma malformação, pode causar um aborto, pode causar um sangramento. E dependendo do tempo de gestação que essa mãe esteja, né? Quer dizer, é um perigo. E também existem dados que a Zika foi transmitida também pela relação sexual. A pessoa está com Zika, foi picada pelo mosquito, teve relação sexual com outra. Então, pelo sêmen, é transmitido também a Zika. A diferença praticamente é essa. Então, né? Passa a ser até um vírus até bem mais forte do que os demais, né? No caso de dengue e chikungunya, né? A dengue ainda é perigoso também. Só não tem essa transmissão vertical, de mãe para bebê, né? De relação sexual não transmite através de relação sexual, né? E o tratamento da Zika é diferente da chikungunya e dengue? Não, o tratamento é o mesmo. Agora, as complicações, a maior complicação também da Zika é a Guillain-Barré, né? E não há como um tratamento também específico. Existem também alterações neurológicas pela Zika, como epilepsia, uma paralisia cerebral, um déficit de atenção, né? Aquela criança, aquela menina, aquele menino não está tendo atenção na escola. Pode acontecer isso com a Zika, viu? Déficit de atenção. E um quadro de epilepsia que não tem, assim, histórico familiar, não tem foco nenhum, assim, pode ter acontecido pela Zika, né? E pode acontecer a paralisia cerebral. Essa paralisia cerebral, a criança também já pode, com o tempo, o bebê, ter a paralisia cerebral, por conta da Zika. Quer dizer, tudo isso transmitido por um mosquito. Tudo isso transmitido. E o mosquito, o Aedes aegypti, como eu disse, quem pica é a fêmea, ele geralmente, pica pela manhã ou à tardezinha. Ele não voa muito alto, ele voa baixo. Então, onde é que ele vai picar? Nas pernas, nos tornozelos, né? É mais parte baixa. Ele não voa muito alto, né? Entendi. E mais na parte da manhã e finalzinho da tarde, né? Que ele tem essa... No finalzinho da tarde. Tem essa mobilização. Na parte da manhã, é preciso ter o maior cuidado. A prevenção maior realmente está na mão de cada pessoa. Olhar o seu ambiente, onde é que você está, onde é que você mora. Evite esses recipientes com água. Se tiver planta que tem aquele pratozinho com água, coloque areia em vez de água, né? Lavar aquele prato da planta uma vez por semana. Se tem animal, sempre trocar a água do animal em casa, não deixar aquela água acumulada. Tudo isso vai ajudar a diminuir o foco da dengue.
né? O Ministério da Saúde, o SUS também está muito em cima. Inclusive, eu soube hoje que a Arapiraca está se programando para uma ação contra a dengue. Isso. Né? Uhum. Eu soube hoje. Com essa ação, a questão que eu falei agora há pouco, né? Essa ação que está sendo já aplicada em vários países, e a Arapiraca também se mobiliza nesse sentido de combate, porque os casos têm aumentado. Esse novo projeto que vai ser implantado aí, pelo menos a priori, vão ser implantados em 24 bairros aqui do município de Arapiraca, né? Para tentar combater. Com essa colocação desse mosquito, que eu falei agora há pouco aqui, que ele vai fazer com que, com o passar do tempo, aí não é uma coisa para, por exemplo, você coloca agora e ele já vai combater todo o mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, mas com o passar do tempo, o próprio Aedes aegypti vai contrair essa não sei se a palavra correta é bactéria, mas não é bactéria mesmo, né? Bactéria. Vai contrair essa bactéria e ele vai enfraquecer. Mesmo ele estando com o vírus da dengue, ele vai picar o ser humano e não vai passar. Essa bactéria, é um avanço grande, né? É um avanço enorme, porque essa bactéria também vai ser colocada nos mosquitos machos. Isso. Né? Para transmitir para a fêmea. Aí vai competir com o vírus da dengue, vai diminuir o caso de dengue. Uhum. Né? Porque só essa bactéria que foi comprovada que controla o vírus da dengue. Exatamente. Né? Ela combate a dengue. Ela combate mesmo. Então, assim, como eu disse há pouco aqui, várias cidades já aderiram. Maceió desde 2019, Rio de Janeiro, Niterói é um exemplo. A informação que Niterói reduziu em 89% os casos, você imagina. Não é uma cidade dos 89% dos casos de dengue, por conta dessa metodologia que está sendo utilizada agora. Bom, além dessa metodologia, a vacina também segue sendo ainda, não é, um fator interessante, importante, para que as pessoas possam, de repente, se imunizar, né, contra a zika, a chikungunya e a dengue. A vacina é muito importante. É uma maneira de prevenção, né? E vai prevenir sobre os 4 tipos de dengue. Né? E, assim, são 2 doses. Toma a primeira dose e, com 3 meses, a segunda dose. Agora, se a pessoa está com dengue ou esteve com dengue recente e não toma vacina, espere 6 meses, quando melhora do quadro, para tomar a vacina da dengue. Né? Porque um período assim de dengue geralmente é de 7 a 10 dias. Dependendo da gravidade, pode ir até 14 dias. A chikungunya é mais de 15 dias e se permanecer aquele quadro clínico que o paciente apresenta, pode ir até 3 meses. Entendi. Né? Ou mais. Ou seja, tem que ter depois desse prazo que a senhora falou aí, tem um período ainda grande para que possa seguir sendo medicado para combater, ou precisa fazer exames depois para saber, doutora? E realmente está diminuindo os casos de dengue em todo o mundo por essas descobertas, né? Mas é preciso ter muito cuidado. Né? É verdade. E Arapiraca vai agir nos locais que foi feita pesquisas, vigilância epidemiológica, nos casos que tem mais, que vê que tem mais foco de dengue. Para isso agiram também os agentes de saúde, né? É verdade. Que são importantes demais. Os agentes de saúde são muito importantes também nesse combate. Nesse trabalho. Doutora, ficou alguma coisa aí que a gente de repente não falou ainda sobre o assunto? Se ficou, fica à vontade para quem possa acrescentar. É praticamente isso, né? Eu acho que a gente já falou quase tudo, né? No demais é prevenir. Prevenção. Né? Tomar a vacina e, olha, tomar os cuidados aí com água em plantas, água em potes de PETs, em pneus jogado fora no quintal, caixa d'água, sempre manter coberta, qualquer recipiente com água sempre manter coberto para evitar a proliferação do mosquito. Em repelentes, se viaja para um local que vê que tem muito mosquito, usar uns repelentes, né? Ajuda muito. Verdade, também tem esse detalhe também. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela vinda aqui no programa, com mais um quadro falando de saúde, que volta na próxima quarta-feira.
Obrigada, Clevane Henrique. Obrigada a todos, né? E até o próximo final de semana. Ou a próxima semana, quarta-feira. Estamos no meio da semana. É verdade. Se Deus quiser. Se Deus quiser. A sua saúde em dia. Falando de saúde com a doutora Rose Brandão.